obviamente, tem os dois lados aí, né? Por isso eu disse por outro lado. Estamos analisando, e na minha visão, bem, essa crise, esse momento horroroso que vive o Vasco. De novo na zona do rebaixamento. De novo o torcedor preocupado com uma volta à Série B. Depois de tudo que o Vasco já passou nos últimos anos. Do outro lado, um espetáculo de futebol. Né? Eu estava vendo em câmera lenta, a gente mostrou agora, o lançamento do Arrascaeta para o Gerson. Podem dizer que é empolgação, podem dizer que o Abel Neto está exagerando. Eu me lembrei do Canal 100. Quem não viu o Canal 100, a molecada não viu o Canal 100. O Canal 100 passava, quando a gente ia ao cinema, quando eu era garoto, adolescente, antes do filme, tinha os lances do Canal 100. Anos 70 a 80, isso, né? E eles mostravam muitos lances no Maracanã, em câmera lenta. Nessa jogada, o drible que ele dá no Piton é também digno de Canal 100. Então, só para fazer um resumo, que ele dá no Piton. Eu não vou ficar dando muitos detalhes do que era o Canal 100, mas, em resumo, o Canal 100 pegou uma época de Roberto Dinamite, por exemplo, no Vasco, de Zico e companhia. Até um pouco antes disso. No Flamengo, ou até um pouco antes disso. Era um futebol poético, porque filmado sob a ótica do cinema, a lente do cinema. Não era essa câmera que mostra a bola. Ela filmava a poesia dos movimentos dos jogadores. Alguns, né? em câmera lenta. E o Flamengo teve, na minha opinião, teve alguns lances poéticos ontem. Um lindo gol do Pulgar, de fora da área. Um lançamento maravilhoso. O Arrascaeta desfila no campo. Ele dá um cruzamento para o Gerson testar, bem colocado. É bonito isso. A arrancada do Ayrton Lucas é desastrosa para o torcedor do Vasco. Para o torcedor do Flamengo, é maravilhoso. Você vê uma arrancada, dribla o goleiro, é maravilhoso. Quando ele acelera ali, que ele... Parece um turbo. Aperta a quinta marcha ali, ele... Parece um turbo. Mas o Galarza estava com a Minardi ali, né? Então era um que estava com a Mercedes, outro estava com a Minardi. Aí para chegar é difícil, né? Tá achando que é fácil. Olha, parecia... Eu sei que tem muitos amantes do Fusca, mas ali era uma Ferrari passando por um Fusca. Pelo amor de Deus. O Fusca tava... Temos uma tela com números do Flamengo, é isso, Ferrari? Vamos com a contundência rubro-negra para eu tocar a bola pro Prates, fazer análise dele do jogo também, e colocar um pouco também do lado. Olha aí, cada vez mais contundente esse rubro-negro comandado pelo Sampaoli, números ofensivos do Flamengo nos primeiros 13 jogos de Sampaoli e contra o Vasco. 13 jogos anteriores, média de 15,8 chutes. Ontem foram 11. No alvo, a média era 5,3, ontem 5. Porcentagem no alvo, 34,5, ontem subiu. Chutes até marcar, 8,2. Ontem o Flamengo só precisou de 2,8. Primeiro chute já foi gol. Não foi o primeiro chute, aquele do Pulgar? Ou estou enganado? Foi o primeiro chute. Foi o primeiro chute. Conversão de grandes chances. Olha aí, preciso nem falar. Diga, Rafael Prats. Assim, Abel, esses números, né? A gente tem que sempre tomar muito cuidado quando aparecem números assim, de que, olha, agora melhorou tudo, agora estava ruim tudo. O que chama a atenção ontem foi a eficiência e a eficácia do Flamengo para finalizar. Porque em muitos jogos que o Flamengo não venceu e até finalizou muito mais do que ontem, por exemplo, atacou mais, teve de produzir mais para fazer gols, o São Paulo se queixava disso. Olha, o time está apresentando poder de criação, o time está construindo jogadas, mas para fazer gol está mais difícil. Era um arremate errado, ou uma condição não muito boa para alguém finalizar. Ontem o Flamengo fez gols em condições não muito favoráveis, que os jogadores chutaram muito bem, e fez gols em condições muito favoráveis também. Essa é a questão para mim. O gol do Gerson é um gol, né, Eugênio? O Arrascaeta tem liberdade para levantar a cabeça e o Gerson entra com muita liberdade no meio dos zagueiros do Vasco. Eu acho que todos os gols, na hora da finalização... Tinha liberdade. Houve tranquilidade. O Pulgar é um belo chute de fora da área, mas a gente vai ver agora. Cadê? Domina, olha, ajeita e bate. E ali, quem tá fechando a bola é o Galarza, que toma o drible do Arrascaeta. Então ele nunca ia chegar inteiro para porque dividir. só tem 2 jogadores no meio campo do Vasco. O Gerson cabeceia sozinho, sem marcação. O Ayrton Lucas recebe a bola dentro da área, domina, olha, ajeita e bate. Então, assim, a contundência vem, e ela é muito bem-vinda para o Flamengo, mas sempre... por isso que é fundamental você analisar as situações de finalização. Chutou 50 vezes. Como? Pressionado, bloqueado, com 50 caras na frente, com o outro marcando. Ou chutou, como foi o caso do Gerson ali, cabeceou, sem ninguém. Na marca do pênalti, sozinho, com a bola vindo perfeita. Aí é mais fácil fazer o gol. Eu canso de ver em vários jogos de times diferentes no Campeonato Brasileiro, Série A,
jogador sozinho, chutar de onde chutou o Pulgar. Houve mais precisão. Isso me parece Eu concordo que houve é uma liberdade para eles concluir e finalizar as jogadas. Mas tem muito mérito dos jogadores do Flamengo. Mas é claro que tem mérito. Claro que tem. Uma coisa é reconhecer o mérito. Mas é não tirar, é não criticar o próprio jogador do Flamengo em jogos anteriores, quando finalizou, mas finalizou sob pressão, e aí a tendência é que ele erre mais. O Gerson aí, ele até ele exagerou, né? Houve um preciosismo ali, mas o jogo já praticamente resolvido. Mas então, ele teve liberdade também para parar livre e pensar, vou tocar essa bola por cobertura. Olha o Ayrton Lucas, dentro da área o jogador tem a liberdade para dominar, pensar, ajeitar, dar um tempinho. direita. E a jogada foi do Matheus França ali pelo lado esquerdo. Uma boa jogada. Pelo Pumita com uma tranquilidade. Então, para mim, reconhecer os méritos do Flamengo, inequívocos. Excelente do Gerson. Uma boa proposta, a evolução da equipe. A equipe está evoluindo sob o comando do Sampaoli, mas o próprio torcedor do Flamengo sabe que não foi esse espetáculo todo pela fragilidade de um rival. O rival Como não foi esse espetáculo todo? Foi sim. Não foi. O Flamengo precisou fazer pouca força para golear o Vasco. A gente percebe... O mérito do Flamengo, mas aí, amigo. eu discordo. Não, mas... O Vasco tem as suas fragilidades, mas o Flamengo explorou maravilhosamente bem. Explorou, mas Poderia não explorar. Mas Poderia ser tão medíocre quanto o Vasco. Quantos times... Olha só. Pelo contrário. Um argumento aí contra... A gente está cansado de ver jogo ruim com os dois times jogando muito mal. Quantas vezes no Brasileiro, você mesmo agora há pouco disse que o Vasco joga mal todos os jogos. Você não falou isso? Sim. Quantos times fizeram 4 gols no Vasco, no Brasileiro? Você sabe? Você lembra? Ou São Paulo, né? São Paulo fez. Vários. Só o São Paulo. Mas o que os times... Mas no primeiro tempo. Mas o que os times também produziram de chance, tiveram facilidade para entrar na defesa... Que teve alguns jogos que o goleiro do Vasco foi o melhor em campo. Exato. Verdade, bem lembrado também. Ontem o Léo Jardim não teve nem chance de trabalhar, porque as que chegaram, jogadores do Flamengo finalizaram muito bem. Eu não estou negando a competência e o mérito do Flamengo. Mas o próprio Sampaoli, quando vai explicar o resultado, ele fala, hoje teve a tão cobrada contundência. Mas, por outro lado, faltou mais circulação de bola, faltou, às vezes, pressionar um pouco mais. Então, o próprio Sampaoli entende, e até entendendo a circunstância do jogo, como se desenhou, que não foi uma atuação de gala. Ainda assim, um resultado a ser muito... No primeiro tempo foi. Mas de gala, Eugênio, a gente já... O jogo acabou com 20 minutos, Eugênio. O Breyle. Não, mas assim, lindos a partir do gol do Gerson, bonitos do o vencedor Flamengo. estava definido. A gente não sabia quanto seria o jogo. Mas quando o Gerson faz 2-0, a gente observava algum tipo de... até o apito final do primeiro tempo. Sim, no segundo tempo, não. mas a facilidade ontem foi tamanha, foi tão grande, que o segundo tempo o Flamengo descansou. O Flamengo começou Ontem a o dosar Sampaoli pôde se dar ao luxo. Claro que sim, isso sem dúvida. Eu respeito a opinião de vocês, do Breyle, óbvio. Todos nós aqui, nós respeitamos a opinião uns dos outros. Mas para mim foi uma atuação de gala do Flamengo. Você pensa diferente. Para mim foi. Contou com a ajuda, com a fragilidade, com uma atuação horrorosa do Vasco? Sim, concordo com você. Mas o Flamengo jogou muita bola no primeiro tempo. Então, jogou, Abel. Porque tem jogadores excelentes, individualmente, que decidem... Mérito dele. Claro, mas o Arrascaeta, por exemplo, na jogada que cruza para o Gerson. Olha a tranquilidade, a liberdade, o espaço. E ele acelera minimamente ali, domina e já pensando em fazer o cruzamento. Trabalha com Wesley. Então, muito espaço, muita facilidade que não exigiu do Flamengo o seu mais alto nível. O torcedor do Flamengo sabe que até em jogos... É porque é uma goleada num clássico, isso daí ganha uma outra proporção. Mas o torcedor do Flamengo já viu esse time jogar, mas muito, muito mais do que isso. Se fosse o Flamengo já num estágio mais avançado com o Sampaoli, se continuar nessa evolução, atropelaria o Vasco e seria goleada histórica. Mas atropelou, mas que no segundo tempo ele se poupou. Não foi um atropelo? Mas não foi uma goleada histórica? Mas o que eu digo... Mas não precisou tanto para atropelar, isso que precisou de falando. No segundo tempo, se tivesse mantido o nível do primeiro tempo, se tivesse tido Era o interesse... 7, 8. Era isso. Não, mas não só... porque o Flamengo mesmo baixou a intensidade. Mas baixou já no primeiro tempo. Então, por isso, eu entendo o jogo ser condicionado... Até a última bola, o Flamengo estava martelando. Quase fez 5-0. Não fez?
Mas 5 até 6 poderia ter feito. E aqui eu não estou querendo diminuir Claro, o Flamengo, eu mas concordo com você. é fundamental pontuar isso, até para o torcedor do Flamengo. Opa, a gente atropelou o Vasco contra o Racing, vai ser Não, mais cada uma jogo jogada. é uma história. Mas o Flamengo, numa semana antes, jogou muito bem, ou alguns dias antes, jogou muito bem contra o Fluminense, Sim, pela Copa do Brasil. porque Que era outro desafio. Ué, não tá jogando bem? Não tá melhorando? está, e eu reconheço isso. O que eu estou dizendo é, não foi a atuação mais espetacular desse time do Flamengo. Se a gente pegar no recorte do ano, que tem sido Breiner, mais qual foi? Foi, apesar do Vasco estar nesse momento de ter jogado muito mal, é um clássico Flamengo e Vasco. Não é um jogo contra o, como diria o Filipão, o Bambala e Arimateia, lembra? Lembro. Não é o Bambala e Arimateia, é um clássico. Tinha lá a torcida do Vasco presente no estádio. Sim. O Vasco era o mandante do jogo. Tinha um ambiente, foi um início de jogo com o Vasco buscando pressionar o Flamengo, criar dificuldades. E o Flamengo saiu disso com muita qualidade, individual e coletiva. Eu acho que foi uma grande atuação. Primeiro tempo. Uma goleada num clássico Sim, sempre um grande será uma grande resultado, mas atuação. nem precisou jogar... Eu tô com o Breiner nessa. Esse time jogou a meia força. Esse é o ponto. Não invalida os méritos. Claro que não. Mas foi um Vasco que ofereceu pouquíssima resistência. A resistência que existiu foram nos 10 primeiros minutos de jogo. Muito pouco. Ó, vou pedir respostas rápidas dos dois amigos Breler e Prates para essa pergunta que eu vou fazer, porque já Eugênio estará com uma análise tática de alguns lances desse clássico carioca no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Coritiba. Foi uma grande atuação do Palmeiras? Não, muito segura, muito consistente, não precisou... A partir do momento que faz o primeiro gol, tomou conta do jogo. Não foi grande atuação. Foi uma boa atuação. Porque a Muito característica é semelhante. Pegou um adversário fragilizado, que não está jogando nada, o Coritiba, né? Vamos falar a verdade, a real. E o Palmeiras passeou. Eu vejo Mas o acho mérito que o do Coritiba- Palmeiras. o Coritiba Eu acho que o Flamengo jogou mais Mas o Coritiba no contra o 0 a Vasco 0, do que o Palmeiras contra o O Coritiba. Coritiba no 0x0 se defendeu muito melhor que o Vasco. Não dá pra comparar. Linha de 5, com 4 jogadores pelo menos posicionados mais atrás. Ontem a proposta do Barbieri me pareceu uma proposta mais faceira. Só que ela não foi nem faceira, nem defensiva. Aí a nave foi de bico. Que desastre, hein?